amigos queridos. Voltamos nós com o nosso programa, podcast Joana de Ângeles. E hoje, o nosso podcast é número 10. Jesus e inimigos. É o último programa sobre Jesus e atualidade. Fizemos 10 programas. O capítulo hoje é 20. Esse é um programa quinzenal, todas as quintas-feiras, que eu e a Laila Fernandes patrocinamos para todos vocês. Às quintas-feiras, 19 horas. A nossa vontade de transcrever, de passar os ensinamentos da Joana de uma maneira mais suave, mais simples, nos permitiu este programa. Se vocês gostaram, cliquem, passem para as pessoas. É um prazer nós estarmos juntos, quinzenalmente. Hoje, dia 31 de agosto, findamos o mês. No mês de setembro, nós já faremos O Homem Integral, uma outra obra da série psicológica da Joana. Mas nós escolhemos algumas frases de Jesus e Inimigos, do capítulo 9, e a Joana vai dizendo para nós: o progresso tecnológico, favorecendo o conforto, implacavelmente nivela os homens em uma só faixa, produzindo um tipo de igualdade desumanizadora que o consumismo estabelece como logro social relevante. Há modelos para todos os nivelamentos de indivíduos com injustificável desprezo pela sua identidade humana. Os inimigos mais cruéis, todavia, permanecem no imo das próprias criaturas, que os vitalizam com orgulho e egoísmo e o disfarce da acomodação social aparente. Jesus soube identificá-los como jamais alguém logrou fazê-lo em tal profundidade. Levava cada um a auscultar-se e adentrar-se, a fim de extirpar as matrizes do mal em desenvolvimento. Logo depois, estimulava-os ao crescimento pessoal, desarticulando os mecanismos mentais e sociais que conspiravam para a decadência geral, para a queda do nível cultural e emocional que deve construir a base da sociedade. Nós vimos que a Joana fala do progresso tecnológico. Mas, meus amigos, se não houvesse progresso tecnológico, nós não estaríamos aqui. Terceiro milênio, século XXI, 2023. Cada um se utiliza dessa tecnologia, da web, como bem lhe aprouver. Mas nós estamos tentando utilizá-la da melhor maneira possível. Entretanto, a Joana vem nos dizendo que muitas vezes é um inimigo esse tipo de faceta da web, porque as pessoas a utilizam não para coisas boas. E ela vem nos dizendo que os inimigos mais cruéis, entretanto, estão junto de nós, é que trazemos de outras reencarnações. Mas que a época que Jesus esteve lá na Palestina, durante 3 anos do seu messianato, ele pôde auscultar as pessoas e ajudá-las para que elas pudessem sair
do seu processo egóico. E ela vai dizer que levava a cada um o crescimento pessoal, a esperança, tentando fazer com que eles mudassem de vida. E ela vai nos dizendo que, em a negativa de Pedro, 3 vezes repetida, a respeito do amigo, temos uma lição de grande magnitude, porquanto tão logo ele veio a cair em si, chorou amargamente. Reergueu-se da queda, venceu o medo inimigo e a pusilanimidade adversária, dando a partir dali todo o restante da vida de serviço, ou melhor, a vida ao serviço de reparação pelo bem. E o Mestre Jesus, por sua vez, aceitou-lhe a oferenda de amor, utilizando-o no ministério. O Mestre reconhecia-o. E assim ela vai nos acrescentar: não temas enfrentar as tuas sombras, as nossas dificuldades. Esses inimigos que vigem em ti mesmo. Não tenhas medo destes adversários com os quais convive sem saber. Nós temos algumas angústias que não sabemos que elas existem. Identifica-os um a um, desembaraçando-te logo após da pressão que exercem sobre ti. Ou seja, vamos identificar as nossas dificuldades e vamos retirá-las de nós, para que ela não mais nos pressione. E ela nos aconselha: recupera a tua humanidade, sendo tu mesmo, sendo nós mesmos a nossa personalidade. E ela orienta: permanece aberto à renovação, à diversidade, à tua identidade. Ou seja, nós estamos aqui reencarnados para nos renovarmos a cada dia com propostas redentoras. É muito bom, meus amigos, nós podemos ler, entender essa beleza que a Joana de Ângela, através do nosso amigo Divaldo Pereira Franco, nos traz. Desse texto, nós escolhemos 5 ideias principais que poderiam também ser chamadas palavras-chave: progresso tecnológico, inimigos, orgulho e o egoísmo, Jesus, o amor pela humanidade, a negativa de Pedro e sombras, medo e coragem. Nós, então, vamos nos fortalecer falando do progresso tecnológico. Nós fomos buscar um artigo científico, Schwab, de 2016, denominado A Quarta Revolução Industrial. O artigo vai dizendo: a expansão tecnológica nas mais variadas áreas do conhecimento, nas palavras de Schwab, coloca o mundo diante da quarta revelação industrial, caracterizada pelas principais mudanças tecnológicas para o século XXI, ou seja, inteligência artificial, a internet das coisas, como nós estamos usando, o armazenamento de energia, a biotecnologia, veículos autônomos e as mais variadas inovações. Existe um capítulo que eu li, que eu recolhi algumas coisas, que o articulista nos diz: a escala e a amplitude da atual revolução tecnológica irão desdobrar-se em mudanças econômicas,
sociais e culturais de proporções tão fenomenais que chega a quase ser impossível prevê-las. Ele escreveu o artigo há 7 anos e nós vemos hoje coisas impressionantes acontecendo. No entanto, o impacto potencial dessa quarta revolução na economia, nos negócios, nos governos e países, na sociedade e nos indivíduos, deve ser bem analisada. Porque a Joana nos diz, permanece na multidão sofrendo de insuportável soledade. As pessoas que se utilizam muito da internet, elas ficam muito solitárias. Mas aí nós perguntamos, qual a importância da tecnologia no século XXI? Os meios de comunicação entre pessoas e organizações têm se alterado constantemente. A agilidade e conectividade proporcionada pela tecnologia atualmente facilita muito, apesar das fake news, das novidades errôneas. A maior revolução do ser humano, nós já falamos isso no programa passado, há 15 dias, é o pensamento. Porque a partir dele pode-se disseminar ideias e mudar atitudes. Então, o pensamento humano é que está promovendo essa área tecnológica. No nosso segundo item, inimigos, orgulho e egoísmo. Os inimigos, na realidade, mais cruéis, todavia, diz Joana, permanece no imo das próprias pessoas. E Jesus, quando na terra, diz a benfeitora, identificava todos. Mas quem eram esses muitos opositores do Cristo? Nesse sentido, saduceus, fariseus, essênios, zelotes e herodianos, que formavam os primeiros partidos políticos e seitas religiosas daquela época. Entretanto, os escribas e os fariseus em tudo criticavam a Jesus. Eles até criticaram que Jesus foi na casa de Levi Mateus, convidado por ele, um cobrador de impostos, para jantar em sua casa. Eles criticaram achando que aquele homem de má vida, porque eles achavam que os cobradores de impostos tiravam um pouco para os seus bolsos. E eles não eram dignos de receberem Jesus em sua casa. Mas também os fariseus reclamavam que Jesus e os discípulos trabalhavam no dia de sábado. E tem uma das parábolas que conta que eles estavam colhendo espigas e as comendo. E Jesus usou desse fato para dar exemplos a ele. Porque Jesus disse, nós guardamos a lei de Moisés. Mas como não deixar que se coma e que se pegue espigas para alimentação no sábado? O nosso terceiro item é um item muito interessante, tratando-se do amor de Jesus pela humanidade. Até hoje, ele nos vê e ajuda todos, em especial nas curas das nossas doenças. Segundo o nosso codificador Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, há uma grande quantidade de doenças que são da alma. Muitas delas trazemos das outras reencarnações. Mas existem vários tipos de doenças? Sim. Ansiedade, ataques de pânico, cansaço, falta de energia, crises não diagnosticadas, que os médicos não conseguem saber
porque nós as temos. Depressões, doenças físicas, psíquicas ou psicossomáticas sem causa diagnosticável, dores generalizadas, falta de sono, fobias, medos, hipoatividade, mal-estar generalizado, mudanças constantes de humor, ouvir vozes, ideias suicidas. Mas existe doença na alma e da alma. As doenças psicossomáticas estão relacionadas ao controle das emoções. Muitas delas nós não conseguimos controlar. E aí, ela atinge o nosso corpo físico, elas atingem o nosso corpo físico, os nossos sentimentos, o nosso modo de pensar. As emoções incontroladas e os pensamentos negativos permitem que desequilíbrios sejam desencadeados, mentais, que, consequentemente, sobrecarregam as funções orgânicas e atrapalham o funcionamento do corpo. Culpa, medo, ciúme, inveja, ressentimento, vingança, crueldade, preguiça, ansiedade, raiva, tristeza, mau humor. E nós espíritas, desculpe que eu estou com um processo alérgico, nós temos essas doenças na nossa alma? Claro que temos. Mas como nós vamos conhecê-las? É importante que as conheçamos, que saibamos que as possuímos. Então, é importante fazer o nosso autoconhecimento para a identificação da dor e da cura. Aqueles de nós que nos permitimos caminhar no autoconhecimento, temos contatos com as nossas sombras e, ao mesmo tempo, nós temos um conhecimento das nossas potencialidades maior do que aquele que não procura se ver. Uma obra maravilhosa, denominada Leis Morais da Vida, a Joana de Ângeles, através das mãos seguras e limpas de Divaldo Franco, no capítulo Passado e Dor, ela vai nos dizer que no passado espiritual de cada criatura se inscrevem as causas dos sofrimentos humanos. Quer dizer, no passado. E aí nós vamos nos lembrar, que já falamos aqui, da Casa Mental de André Luiz, a série André Luiz, ditada por esse espírito, a Chico Xavier, no livro 3, onde nós vamos ver a casa mental, que o André Luiz diz que nós temos 3 andares, a nossa mente é de 3 andares. O sótão, que pertence ao nosso passado, o primeiro andar, que é o nosso presente, ou melhor, o porão, que é o nosso passado, desculpe, o porão é o nosso passado, o presente é o primeiro andar e o sótão é o nosso futuro. Coisas do passado vão ficar no nosso porão, da nossa individualidade. Nós não sabemos quem fomos, então não sabemos o que nós estamos fazendo com o conteúdo que trouxemos. Enfermidades, às vezes irreversíveis, problemas teratológicos, perturbações psíquicas de largo porte, limitações, mutilações, degenerescências orgânicas e mentais. Com certeza, foi o uso indevido e o abuso do livre-arbítrio quando de outras experiências evolutivas em
reencarnações pregressas. E é das leis divinas que ninguém possa abusar impunemente dos tesouros inalienáveis de que usufrui na condição de ser inteligente. Nós já evoluímos do princípio inteligente. Hoje nós somos espíritos. Nós somos os seres inteligentes do universo. E nós vamos trazer hoje um autor também muito digno, José Carlos de Luca. Ele tem um livro maravilhoso, O Médico Jesus. E lá ele vai se utilizar do evangelista João, no capítulo 5, versículo de 1 a 15, para falar de um paralítico que vivia no poço de Betesda. E um dia Jesus passou por lá, indagou aquele paralítico, aquele enfermo, se ele gostaria de ser curado. O homem, que estava no chão, estendido, em cima de algumas roupas, ele não respondeu a Jesus. Em vez de responder afirmativamente, o paralítico apresentou uma série de reclamações a respeito de que ele não conseguia alcançar o poço, porque existia uma lenda que quando as águas mexessem no poço, aquele que chegasse primeiro ficava curado. E não tinha ninguém para ajudá-lo a se levantar e levá-lo até o poço. E quando ele, com muito custo, chegava lá, alguém já tinha caído na água e tinha ficado curado. Jesus não questionou o paralítico por que ele estava reclamando tanto. O médico Jesus não usou uma palavra sequer sobre essas admoestações. Mudou de assunto simplesmente e apresentou ao enfermo um roteiro para a sua cura. E ele disse: levanta-te, toma a tua cama e anda. O paralítico, de muitos anos, todo mundo conhecia aquele homem, mas a uma ordem do Cristo, ele levantou-se e saiu. Levantar-se é sair do chão do vitimismo e da reclamação. É assumir uma nova condição. E aquele homem levantou-se. E ele pegou os seus trapinhos. Tomar a cama era o lugar onde dormia. É assumir o controle da doença. Ou seja, aquele homem já podia andar. Controlou através do mecanismo amoroso de cura de Jesus. E não ficou controlado mais pela doença. E andar, como Jesus diz, anda, volte para a sua casa. Ou seja, assuma a sua identidade. Porque os paralíticos, os leprosos, os doentes, eles não pertenciam mais à família, eles não podiam mais ir à sinagoga nem ao templo de Jerusalém. Eles eram excluídos. O governo romano não deixava que eles pertencessem mais à civilização. Então, andar é um convite que Jesus nos faz para seguirmos adiante, avançando, para fazermos as mudanças necessárias para atingirmos uma nova fase em nossa vida. Como falou para aquele paralítico. Doença gosta de cama, gosta de sofá, gosta de ociosidade. E aquele homem ficou curado pela ajuda do Cristo.
pelo magnetismo do Cristo Espírito crístico, puro. E o quarto item que nós gostaríamos de trazer é a negativa de Pedro. A negativa de Pedro é a rejeição verbal que Pedro fez a Jesus no Sinédrio. É descrita por Mateus, Marcos, Lucas e João. Os 4 evangelistas falam disto. Jesus, na última ceia, lá na casa de João Marcos, no cenáculo, disse que Pedro iria negá-lo por 3 vezes. Onde que está escrito isso na Bíblia? Nós vamos encontrar que, estando Pedro embaixo no átrio, chegou uma das criadas do sumo sacerdote, vendo Pedro, que estava lá quietinho, olhou para ele e disse: tu também não estava com Jesus de Nazareno? Mas ele negou, dizendo: não, eu não conheço. Quem traz isso é o evangelista Mateus, no versículo 26. Aliás, no capítulo 26, versículo 66, 67 e 68. O apóstolo Pedro era conhecido como Simão Pedro. Foi um dos 12 discípulos do Cristo. Era um pescador de profissão, mas Jesus chamou-o para segui-lo e tornar-se pescador de homens. De acordo com Mateus, Pedro ainda tinha algumas dificuldades. E Jesus disse para ele: em verdade te digo que esta noite, antes de cantar o galo, 3 vezes me negarás. E Pedro disse: não, Senhor. E todos os discípulos disseram não. Naquela noite, Jesus foi preso, porque Judas o beijou. Ele foi preso porque fez um acordo lá com o governo romano. A primeira negação, a criada do sumo sacerdote, relata, está também em Lucas. E na segunda negação, a mesma criada, também relatada por Marcos, vendo-o, tornou a dizer os outros que ali estavam: é ele é um deles. Mas Pedro continuou negando. E pela 3ª vez, agora para diversas pessoas, e a mais enfática, pois acaba praguejando e jurando em falso, está em Mateus, capítulo 26, versículos 73 e 75. E Mateus vai dizer mais ou menos assim: logo depois se aproximaram de Pedro os que ali estavam e disseram-lhe: também tu és certamente um deles, pois até a tua fala o releva. Então Pedro começou a praguejar e jurar: não conheço este homem. Mas após esta derradeira negação, Jesus, que estava lá em cima, olhou, e aquele olhar se encontrou, o olhar de Jesus com o olhar de Pedro. E Pedro se lembrou da profecia. E de acordo com Lucas, capítulo 22, versículo 60, 62, Lucas vai dizendo: logo, estando ele a falar, cantou o galo. Virando-se, o Senhor olhou para Pedro. Pedro lembrou-se da palavra do Mestre. Hoje, disse Jesus, antes de cantar o galo, 3 vezes me negarás. E o evangelista diz: e saindo para fora, chorou amargamente.
Pedro chorou. Ele se deu conta que o seu amigo querido foi avisado que o negaria e ele o negou. E nós vamos ver que o evangelista João, capítulo 21, versículo 15 a 17, disse que após a ressurreição de Jesus, porque ele morreu, mas foi ressurgido, ele se ressurgiu, narra como Jesus perguntou a Pedro por 3 vezes se o amava, reabilitando-o após ele se ter arrependido. Nós vamos trazer também uma outra obra lindíssima da nossa querida amiga Denise Lino. Um homem demasiadamente humano, a transformação moral de Pedro. Essa obra é de 2020. E ela vai falar para nós as virtudes de Pedro, o carinho que Pedro tinha por Jesus. Ela fala para nós quantas vezes nós gostamos de alguém, de alguma pessoa, e nós não sabemos preservar o amor que nós temos por ela. Quantas vezes nós prejudicamos alguém que não atendemos às suas súplicas. E, finalmente, nós estamos no nosso 5º item, sombras, medo e coragem. Nós, para falarmos disso, nós vamos utilizar o mito da caverna, que nos mostra medo, coragem e o aprendizado para sair da ignorância do senso comum. O mito da caverna foi escrito por Platão, a quem podemos chamar do melhor discípulo de Sócrates. Platão, responsável por imortalizar as ações e pensamentos do seu mestre, com seus diálogos. O mito da caverna é uma passagem que está na obra A República. Nessa passagem, Platão acaba se utilizando de uma alegoria, uma espécie de narrativa que busca o esclarecimento, trazendo uma ideia principal para o público leigo. Algo parecido com o que Jesus fazia por meio de parábolas. Segundo a narrativa, essa alegoria da caverna, todos os homens, desde o nascimento até a própria morte, estariam acorrentados, de alguma maneira, a não olhar para trás nem para os lados, vendo apenas a parede do fundo da caverna, lugar em que, sob o efeito de uma grande fogueira às suas costas, porque eles colocavam uma fogueira por causa do frio, e eles podiam ver as sombras projetadas na parede. Esses homens não sabiam e não conseguiam ver as coisas reais. Eles viam as sombras. Mas, um certo dia, um daqueles homens conseguiu se livrar das correntes que o envolviam, correntes mentais. E, com muito esforço, conseguiu sair da caverna. Depois de ficar cego com a luz do sol, porque eles não viam o sol, eles não viam a luz. E passou um tempo fora, vendo as coisas, conhecendo tudo. Um dia ele acabou retornando para a caverna. O que ele buscava? Ele buscava dizer àqueles outros homens que existia um mundo real lá fora, que eles tinham que sair da caverna para poder descobrir coisas. Mas ele foi taxado de maluco. Ninguém, num primeiro momento, o seguiu. A caverna, meus amigos, é um mundo ao nosso redor físico, sensível, sem que as imagens prevaleçam sobre os conceitos, formando em nós opiniões, por vezes errôneas e equivocadas, pré-conceitos, pré-juízos. Nós fazemos o conceito antes do conhecimento.
nos ajuizamos antes de conhecer o fato. Quando começamos a descobrir a verdade, nós temos dificuldade de entender a verdade. Mas, pouco a pouco, nós vamos utilizando aqueles novos conhecimentos e precisamos nos esforçar, estudar, aprender, para que possamos sair desse mundo velho, dessa caverna. Para Platão, existiam dois mundos. O mundo sensível, constituído pelas formas, e o segundo mundo era das formas ou das ideias perfeitas, chamado mundo inteligível. O mundo das ideias perfeitas, existentes, imutáveis, encontra-se no trabalho do bem, na ajuda que a divindade nos dá, que Jesus, nosso guia e modelo, faz junto de nós e para nós. Estar aprisionados na caverna, portanto, implica em sermos manipulados, vivendo uma mentira, sem percebermos os sentidos que somos limitados, conduzindo a vida de uma maneira mísera, de uma miséria intelectual. E a melhor forma de sair dessa caverna que todos nós nos encontramos hoje é por meio dos estudos, da escola, da leitura, do grupo de amigos, das ideias edificantes. Portanto, sair da caverna é um compromisso ético com você, comigo, com todos nós, com os outros, com a sociedade. Nós esperamos que vocês tenham gostado do nosso estudo, bem simples, mas trazendo coisas diferentes. Nós temos reflexão quinzenal, temos 3 perguntinhas. E nossas sombras, medos, se transformam ou se transformaram em coragem? Já saímos da caverna onde nos alojamos na sociedade? Quais os meios que usamos para sair da caverna que nós estávamos? Com certeza, muitos de nós usou a boa nova do Cristo, usou o Evangelho de Jesus, como nós estamos fazendo no nosso podcast. Nós queremos agradecer muito a cooperação de todos vocês e dizer, convide os amigos para que eles possam também participar conosco. Muito obrigada, fiquem conosco. Portanto, agradecemos a cooperação maravilhosa de podermos estar juntos, vibrando nessa maravilha. Paz e bem franciscanos. Até setembro, no mês que vem.